Caríssimos irmãos, chegamos à nossa sexta-feira, dia 12/4, na nossa liturgia dos irmãos sanguíneos, no qual o texto que vai nos iluminar hoje é João capítulo 6, versículo de 1 a 15. Quero vos lembrar que na liturgia de hoje, em Atos dos Apóstolos, Gamaliel toma a palavra e diz: os apóstolos que estão pregando Jesus ressuscitado estão sendo impedidos por isso. O sinédrio se reúne. Então Gamaliel diz: olha, se o que esses homens fazem não vem de Deus, fiquem em paz, cairá por terra. Mas se vem de Deus, não conseguirás destruir esta obra. Depois Gamaliel diz: não podereis ir contra Deus. A partir do texto de Atos dos Apóstolos, então, vamos entender aquilo que o Evangelho de hoje nos traz. Se vem de Deus, vós não conseguireis destruir esta obra. Os sinais de Jesus vêm de Deus. A cura dos doentes, a libertação do mal, tudo isso vem de Deus. É o antagonismo das trevas, da morte de Satanás. Jesus é o antagonismo, ele é a luz, ele é a vida, ele é a vitória, ele é a salvação. Bem, esta salvação, esta vitória se dá pela misericórdia de Deus. Deus nos ama. Deus te ama. E isso deve ficar claro em seu coração, principalmente nos momentos de terror, de dor, de angústia. Achar que Deus não olha para nós é uma fé de tábua rasa. Isto quer dizer que não tem nada ali. Não há nem o substrato, aquilo que há de mais importante, a encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus. O querigma não há no seu coração. Esse é o substrato da fé. Aquilo que há de mais importante para cada um de nós. Não podeis ir contra Deus. O ensinamento de Jesus é algo que ninguém pode com ele. Nenhum poder das trevas pode com ele. É maior, é supremo, é superior, é sublime, é excelso. Aqueles aí que podem até ouvir esta homilia, saibam disso. Jesus é superior a tudo e a todos. Disse ontem e volto aqui vos lembrar. Pois existindo em forma humana, não se colocou como um Deus, mas se esvaziou. E no cristológico, de novo, Filipenses 2, de 6 a 11. Somente aquele que é todo-poderoso desejou ser humano. E aquele que não era humano e que não era Deus, desejou ser Deus. Olha aí. Por isso foi lançado como um raio para a terra de Jesus. Eu vi Satanás sendo lançado como um raio para a terra. Hoje, Jesus Cristo sobe a montanha e se senta. O interessante do texto hoje evangélico é os sinais corpóreos de Jesus. Ele se senta, ele é mestre, ele vai ensinar, por isso ele se senta. Não que ele está cansado, é porque ele é o mestre, e o mestre em Israel se senta. Os seus seguidores se sentam abaixo. Certamente
Jesus, ao subir a montanha, o Monte da Bem-aventurança, ele está numa posição onde todos ficam na descida, pouco mais abaixo. Bem, outro momento que o texto traz para prestarmos atenção vai dizer: e Jesus ergueu os olhos e viu a multidão. Os olhos de Jesus estão ávidos, isto é, desejosos, com ardor para que aquele povo pertença a ele, para que aquele povo seja o povo dele. Jesus veio para todos, mas todos não estão com Jesus. Não nos enganemos com discursos bonitinhos e volto a dizer aqui, de tábua rasa, sem nenhum substrato naquilo que é o próprio Cristo, Filho de Deus, e naquilo que é a tradição que esse Jesus deixou com os apóstolos. Esta você só encontra na Igreja Católica Apostólica Romana. Os olhos de Jesus estão ávidos. Mais um sinal. Ele quer aquele povo para si. São os olhos de Jesus que também nos olham. Jesus, quando chega perto de cada um de nós, ele nos ensina. Jesus, quando olha para nós, seus olhos estão ávidos, estão com ardor, de desejo por nós. O outro sinal de hoje é que ele toma 5 pães e 2 peixes. Aqui está o resumo da salvação, da totalidade da salvação. 5 pães para lembrar a sua ceia eucarística. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. 2 peixes, ictus, peixe em grego, que forma o acróstico Jesus Christos Theos Urios Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. O pão junto com o peixe está indicando a Santa Eucaristia, porque o peixe vai mostrar a morte de Cristo. O pão vai mostrar a morte de Cristo. O peixe vai revelar que Jesus é o grande peixe que entra dentro do território da morte, o mar, onde existiu o Leviatã, o monstro marinho, o sinal da morte, do terror para os judeus. E lá ele vence a morte morrendo. Ictus. Por isso nós católicos comemos peixe na Sexta-feira Santa. Para em nossos pratos, liturgicamente, podermos celebrar ictus. Jesus Christos Theos Urios Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, aquele que venceu a morte morrendo em nosso lugar. O pão, a carne de Cristo que nos alimenta. Esta é a verdadeira carne, o verdadeiro alimento. Os dois juntos, a totalidade da salvação. Caríssimos irmãos, o texto nos salienta. Sobrou 12 cestos de pães. Porque o peixe é mais um sinal, um acróstico, como eu aqui disse, desta morte de Jesus e sua ressurreição. O pão é alimento vivo, alimento de vida eterna. 12 cestos, a plenitude de Deus dentro da história. 12 cestos para dizer que agora, sobre esses apóstolos, esses têm o mandato de Jesus para poder celebrar o santo sacrifício da última ceia. Fazer isto em memória de mim. 12 cestos para lembrar a plenitude de Deus na história e o Senhor que sempre estará conosco. Nos diz Santo Agostinho,
Deus preparou uma hóstia para cada um de nós até a nossa morte. Caríssimos irmãos, Jesus com isso deixa claro: eu estarei convosco todos os dias. Que todos os dias ou todos os domingos possamos celebrar isto aqui, esta passagem maravilhosa em que Jesus nos dá a certeza: eu estou convosco todos os momentos e todos os dias. Ishk levavô, Ishak levavô. Deus abençoe. E não deixe de se inscrever no nosso YouTube e deixar o seu like lá.